Olha, caso Marielle, tem gente lá em Orlando que não dorme já e que tá tendo crises de pânico. Por quê? Porque teve uma reviravolta muito grande no caso Marielle. Vamos lembrar que no começo do ano o Flávio Dino falou na federalização do caso Marielle e fez uma promessa para Aniele Franco. Aniele Franco é a ministra que é irmã da Marielle. Ele fez a promessa seguinte, ó, eu disse para Aniele Franco e para a mãe da Marielle que eu descobriria quem é o autor do crime. Então a gente está aqui estudando a federalização do caso. E aí, na época eu lembro que algumas pessoas comentaram aqui, Thiago, como assim ele está estudando a federalização do caso? O que aconteceu? Por que ele tem que estudar? Federaliza logo e vambora. Só que tem uma coisa, para federalizar um caso, precisa ter um fato novo. Não pode simplesmente pegar um caso e falar, ó, agora esse caso é federal, quem investiga sou eu. Não pode, até porque senão o Bolsonaro quer abafar um caso, ele vai federar. Imagina, quando ele era presidente, ele federalizava e mandava enterrar. Não pode. Ninguém pode mudar a instância que está julgando um caso sem que tenha uma decisão judicial. Em 2020, teve uma decisão que na época o Bolsonaro comemorou muito, que era a decisão de que o caso não seria federalizado. O Bolsonaro na época estava com medo, porque ele não tinha aparelhado ainda toda a Polícia Federal e ainda não tinha feito o que ele começou a fazer a partir de 2021, que era afastar delegados que faziam operações contra aliados dele, como fez com o delegado Calandrini, como fez com o delegado Saraiva e alguns outros. Então não estava tudo aparelhado, ele tinha medo que, sendo federalizado, caísse num grupo que não é um grupo bolsonarista, que fossem para cima dele com tudo. E aí teve uma decisão do STJ que disse que o caso ficaria no Ministério Público do Rio de Janeiro. No Ministério Público do Rio de Janeiro, o que aconteceu? Depois que o Bolsonaro mexeu os pauzinhos para que o então governador Wilson Witzel fosse afastado, entrou o Cláudio Castro. O Cláudio Castro é assim com o Bolsonaro, muito bolsonarista, um cara das milícias, ou seja, um cara ligado não só ao Bolsonaro, mas a vários aliados do Bolsonaro. Eles têm muitos aliados em comum. Ok, o que acontece? O Cláudio Castro nomeou um procurador-geral de justiça. Para quem não sabe, Procurador-Geral de Justiça é como se fosse o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República investiga crimes federais, crimes de pessoas com foro privilegiado, nessa esfera. E na esfera estadual é o Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, não é PGR, PGJ. Pois bem, ele colocou um cara ali, bolsominion, um cara que, desde que ele entrou, as investigações praticamente paralisaram. Também paralisaram outras investigações contra membros da família Bolsonaro, como o caso das rachadinhas, ficou parado desde então. O que acontece? O Bolsonaro comemorou e falou, pronto, agora vai ficar tudo em casa, essa investigação nunca vai dar em nada. Então, não estou falando aqui que o Bolsonaro é o mandante do crime da Marielle, mas sabemos que são milicianos e que são aliados da família Bolsonaro. Se não é alguém da família Bolsonaro, é alguém aliado da família Bolsonaro. E depois te relembro os indícios do caso e fica impossível você estudar esse caso sem você pensar na família Bolsonaro, porque eles estão ligados a absolutamente tudo no caso da morte da Marielle. Aí o que acontece? Agora teve um fato novo, e um fato novo importantíssimo, ou seja, a federalização do caso. O Flávio Dino estava estudando para quê? Para ver como vamos fazer isso. Como a gente vai derrubar a decisão do STJ ou como a gente vai provar que tem um fato novo para que a gente possa federalizar o caso sem que precise de uma decisão nova. Como é que a gente faz? E estavam pensando, e eis que o fato novo surge, e por conta do próprio governador bolsonarista. Olha que tiro. O Cláudio Castro deu um tiro, eu não sei onde ele mirou, mas ele acertou no pé do Bolsonaro. Mas olha, não um tiro qualquer, um tiro de rajada. Porque não foi foram 8 tiros. Olha só, o Cláudio Castro nomeou como Procurador-Geral de Justiça o que estava. Ele renomeou, ele reconduziu ao cargo. Porém, lá no Ministério Público do Rio de Janeiro tem uma tradição que sempre foi seguida, de que eles votam uma lista tríplice e o primeiro da lista tríplice sempre é escolhido Procurador-Geral de Justiça. Nunca ninguém escolheu alguém que não era o mais votado. Nunca. Apesar de ser uma lista tríplice, o pessoal lá é uma politicagem danada. Você pode ver que o Ministério Público, meu Deus, que lugar politizado. Tá. Ele reconduziu ao cargo o atual, Luciano Matos, que foi o segundo mais votado. Por quê? Porque o primeiro mais votado não é alinhado ao Cláudio Castro e nem muito alinhado ao bolsonarismo. Os 3 da lista tríplice têm algum alinhamento com a direita, mas o mais votado, o segundo e o terceiro, o segundo é o atual,
bem bolsominion, e o terceiro é mais bolsominion ainda. Só que o mais votado, não. Não tanto, quase nada. O Cláudio Castro não confiou e manteve o segundo. O que aconteceu? 29 promotores de justiça e procuradores pediram demissão, renunciaram aos cargos. O que acontece? Todos do caso Marielle renunciaram ao cargo. Todos os promotores do caso Marielle renunciaram ao cargo. Tanto o chefe da investigação quanto os outros 7. Ou seja, nesse momento não há investigação do caso Marielle no Ministério Público do Rio de Janeiro. Não há, porque não há investigadores. O Procurador-Geral de Justiça vai ter que colocar outros promotores no caso. Vamos lembrar, já trocaram equipe algumas vezes. Trocaram equipe a primeira vez porque a promotora, a chefe do caso, era bolsominion. Tinha foto dela com a camisa do Bolsonaro. Então, a família principal suspeita... A mulher é fã do cara, da família. Foi obrigada a sair. Aí depois trocaram novamente. Aí trocaram de novo. Aí entrou esse pessoal. Esse pessoal não queria a federalização. Falaram, não, a investigação está andando. Olha, eu não sou perito em investigações não, mas um assassinato que você demora 5 anos e você não acha o mandante e não acha quem foi o terceiro integrante do carro, eu vou te falar uma coisa, vocês não são exemplo assim de competência não, viu? Eu não vou nem aqui questionar a idoneidade dos promotores. Que estava com a camisa do Bolsonaro, questiono sim, esse é bolsominion, é lixo. Mas dos atuais, não vou nem entrar nesse mérito aí que muita gente pode entrar, falar, Thiago, não quero investigar, blá, blá. Não vou entrar nesse mérito. Vamos entrar no mérito competência. São 5 anos, meu amigo. Meus amigos, vocês não conseguiram achar o mandante. Agora não quer federalizar por quê? Pois bem, com essa demissão em massa, criou-se o fato novo que o Flávio Dino estava precisando. Ou seja, ia demorar alguns meses para federalizar o caso, mas saiba, durante o governo Lula esse caso será solucionado. E seria solucionado ainda durante o governo Lula mesmo, sem esse fato novo de agora. Algum fato eles iam achar, por isso estavam estudando o caso. Vamos lembrar, a equipe do Flávio Dino acabou de assumir e eles estão com um caso de terrorismo, de golpe de Estado para investigar. Então o caso Marielle, assim, prioridades. O caso Marielle fica atrás, infelizmente, porque temos casos mais graves aqui, cometidos inclusive pela mesma família Bolsonaro. Tá. Aí, por milicianos, a gente é envolvido em outro caso. Aí o que acontece? Agora tem um fato novo ali. Então agora vai dar para usar esse fato como justificativa para federalizar. Olha, e olha que fato novo, não tem mais investigação. Você não tem investigadores no caso. Então, se não tem investigadores, vamos federalizar, a gente investiga. Porque, todo mundo renunciou ao caso, não tem justificativa melhor para federalizar o caso do que você dizer, olha, atualmente o caso não está sendo investigado porque literalmente não tem nenhum investigador designado para o caso, não tem promotor. Pronto. Mas o Procurador-Geral de Justiça vai indicar alguém em algum momento. Se vai, não interessa. Um caso que fica sem promotor e que demora 5 anos, pronto, você tem aí o fato novo, então a federalização vai acontecer muito mais rapidamente. O pânico em Orlando é o seguinte, porque tem algumas coisas que esses promotores não levam em consideração, que eu falo aqui praticamente todos os vídeos sobre o assunto, que são gritantes. Eu não vou nem citar aqui como indício o fato de que ela brigou com Carlos Bolsonaro 3 semanas antes. Não, esquece essa briga. Vamos lembrar aqui, ela foi morta por uma milícia cujo o chefe da milícia era amigo... Gente, quem disse que ele era amigo não sou eu. O Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro fizeram uma coletiva 3, 4 dias depois da morte do Adriano da Nóbrega dizendo que ele era amigo da família. E até o Flávio Bolsonaro se vitimizando, dizendo, mataram ele porque era nosso amigo, Quando ele foi morto assassinado em uma circunstância bem estranha. E os únicos que tinham a ganhar com a morte dele era a família Bolsonaro, que eram amigos da família. Ele era dono da milícia Escritório do Crime. A milícia Escritório do Crime, por acaso, colocou para matar a Marielle. Uma milícia que tinha vários assassinos de aluguel. Mais de 20 integrantes naquela milícia. De todos eles, escolheram justo o vizinho do Bolsonaro para ser o cara que ia atirar. E de todos eles fizeram um modus operandi justo em que o carro entrava no condomínio do Bolsonaro. E o carro entrava no condomínio falando pro porteiro, lembre-se, isso é o indício maior. Ele entra no condomínio e fala, eu vou para casa 58, a casa do Jair. E o porteiro coloca no livro do condomínio, carro tal, placa tal, foi para casa 58. Quando o porteiro coloca aquilo no livro, lembre-se, a Marielle ainda estava viva. O porteiro não tinha bola de cristal para saber, nossa, esse carro aqui
eu tô colocando que vai para casa do Bolsonaro, esse carro aqui tem um assassino. Eu vou colocar que ele vai para casa do Bolsonaro só para ferrar o Bolsonaro. Que esse carro aqui vai sair daqui, daqui 2 horas vai assassinar uma vereadora e aí vai virar um caso de repercussão mundial. Então eu vou ferrar o Bolsonaro aqui, colocar foi para casa. Não foi. O porteiro colocou no livro Casa 58, Marielle estava viva. O porteiro não é vidente. Então tem um indício fortíssimo contra Bolsonaro. Aí outro indício fortíssimo é que quando isso foi tornado público, o Carlos Bolsonaro foi na portaria e pegou o computador. E aí ele pegou o computador para gravar um vídeo para dizer, tá vendo? Eu não estava no condomínio no momento que chegou o carro, porque sabe que o carro entrou lá com 2 pessoas, ele saiu de lá com 3. Saiu de lá com 3 pessoas. E aí você vai falar, peraí, quem é o terceiro integrante que estava no condomínio? Aí o Carlos tenta provar que ele não estava no condomínio na hora, aí ele coloca um áudio em que o porteiro fala, olha, o senhor Carlos, chegou o seu Uber. Aí, pelo horário do áudio, se eu não me engano era 5h10 da tarde, o carro dos assassinos tinha chegado no condomínio 10 minutos antes. Quer dizer, o Carlos estava no condomínio quando chegou o carro. Se ele pediu Uber depois, não interessa. Ele pode ter pedido Uber para despistar, só para ter aquela gravação. Não se sabe. Fica estranho, ele tentou provar que não estava, sendo que ninguém perguntou se ele estava lá ou não na hora. E ele resolveu provar. Ele falou, peraí. Quando bate o desespero na pessoa, a pessoa começa a agir irracionalmente, você percebe? Até então, o carro foi para casa 58 do Bolsonaro. Por acaso, o Carlos mora na mesma rua. Por acaso, Carlos e o Bolsonaro são vizinhos do assassino. Aí o Carlos fala, gente, eu não estava no momento, hein? Mas ninguém me perguntou, Carlos. Por que você está tão preocupado em ter álibi agora? Estranho. Lembrando, o assassino, a mãe e a ex-esposa do assassino trabalhavam para o Flávio Bolsonaro como funcionárias fantasmas, ou seja, eram parceiras de crime do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro as usava, elas eram cúmplices dele para roubarem dinheiro público. Elas tinham um salário lá de 6, 7 mil reais por mês, elas ficavam com 10% e o Flávio Bolsonaro ficava com 90%. Tudo isso via Queiroz. Agora lembre-se, essa milícia também tinha uma pizzaria e um restaurante ali no bairro lá em Rio das Pedras, e essa pizzaria e restaurante transferiram dinheiro para o Queiroz, que era o operador da família Bolsonaro. Por que a milícia está transferindo dinheiro para o tesoureiro da família Bolsonaro? Estranho, porque você tem muita ligação da família Bolsonaro com crime, muita ligação mesmo. Aí fica muito difícil você falar sobre esse crime e não falar família Bolsonaro, porque eles estão ligados a absolutamente tudo. E, vamos lembrar, foram eles, eu lembro, era o Bolsonaro presidente e o Sérgio Moro era o ministro da Justiça, quando saiu isso do porteiro, e o Sérgio Moro falou, não, vamos federalizar o caso para mudar o depoimento do porteiro. Aliciaram o porteiro, ameaçaram o porteiro de prisão para que ele falasse, não, gente, eu me enganei no meu depoimento. Eu falei que o carro ia para Casa 58, escrevi no livro, por engano, Casa 58, e disse no depoimento que eu falei com o Jair, e que eu liguei para lá e falei com o Jair, por engano. Peraí. Por engano. Todas as casas do condomínio, você fala justo que ia para Casa 58. Todos os nomes possíveis que você disse que falou no interfone, você disse justo que falou com o Jair. Vamos lembrar, o fato dele ter dito Jair não quer dizer que tenha sido o próprio Jair Bolsonaro lá. Até porque tem gente que diz que o Bolsonaro estava em Brasília. Mas não importa. O filho do Bolsonaro que morava lá chama Jair Renan. O Carlos Bolsonaro era vizinho e estava toda hora na casa do pai. Ele podia ter respondido, tá, deixa eu entrar. Aí fizeram aquilo, federalizaram só essa parte do caso para mudar o depoimento do porteiro. Aí teve uma decisão que voltou o caso para os investigadores amigos do Bolsonaro. Mas fica, peraí, meu. Agora todos eles saíram do cargo por conta da decisão do governador de não respeitar o mais votado da lista tríplice. Então, não só eles, mas outros 21 promotores deixaram seus respectivos casos e seus respectivos cargos, renunciaram ao cargo. Quando renunciou ao cargo, sai do caso. Então, agora, criou-se o fato novo para a federalização disso. Então, aguardemos que nas próximas semanas teremos novidades. Olha, eu vou falar, eu não esperava que ia ser tão rápido. Porque quando eu falava, o Dino falou que estava estudando, eu falei, gente, vai federalizar o caso, já entenda isso como uma coisa feita. Feita assim, será feito, mas não sabemos se vai demorar uma semana, um mês, porque precisa acontecer alguma coisa para que eles façam isso, estão estudando. Depois daquela declaração do Flávio Dino, que foi praticamente no dia da posse, foi dia 2 de janeiro,
Aconteceu um monte de coisa no Brasil. A prioridade do Flávio Dino passou a ser outra, obviamente. Agora, surgiu aquilo, né, mesmo não sendo prioridade, ó, não precisou ficar estudando o caso por semanas ou por meses. Deram de bandeja assim, ó, vai, federaliza aí o caso. Aí ele pode designar, mesmo a prioridade do Flávio Dino sendo ir atrás dos golpistas, ele pode designar uma equipe da Polícia Federal de confiança para estar no caso Marielle, já que não tem investigadores no Ministério Público. Oh, grande dia. Grande dia. Muito obrigado, Cláudio Castro. Ó, atirou mirando não sei onde, foi direto no pé do Bolsonaro. Peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos acompanhando o caso. Espero que tanto o terceiro integrante do caso quanto o mandante ou os mandantes e quem ajudou a acobertar o mandante, que não é só o mandante, quem ajudou a acobertar também, e eu sei quem no mínimo ajudou a acobertar, não vou aqui falar o nome, começa com B, o sobrenome. B de quê? Tá lá na Flórida. Esses vão se dar bem mal, viu? Falou.